Vamos lá. São 8h09, Folha no Ar, primeira edição. Voltamos aqui com nosso papo, com a presença do Tito Hinojosa, da Asflucan, e o Arnaldo Neto, e também para você, nosso ouvinte da Folha FM. Se você estiver chegando agora, um bom dia. E vamos falar, o Arnaldo levantou um tema importantíssimo, que é a presença, ou pelo menos o começo da presença dos chineses, que aliás estão presentes no mundo inteiro, é impressionante, né? Não sei quantos milhões de chineses existem no mundo, quantos bilhões de chineses. Eu acho que se todos os chineses que estão fora da China voltarem para a China, não cabe. Aliás, eu tinha um amigo português que dizia isso. Ele falou assim, olha, se todos os miúdos, em português falam, né? Todos os miúdos que saíram de Portugal e que foram para o mundo inteiro voltassem a Portugal, não caberia no país. Precisaria juntar a França e a Espanha. Mas a China teve recentemente, foi notícia, a presença de alguns deles... falando sobre o etanol. Isso, foram representantes de uma estatal chinesa de exploração de petróleo e muito mais que isso, que a gente está até conversando aqui nos bastidores, né? Uhum. E a China está começando a abrir a possibilidade de misturar, digamos assim, 10% de etanol à gasolina. Só que eles não produzem etanol na China, eles estariam comprando isso em várias partes do mundo. E um dos lugares prospectados, inclusive aqui no Brasil, é a região de Campos. Inclusive, eles tiveram uma reunião na prefeitura. Você participou dessa reunião também, né, Tito? Qual foi esse primeiro encontro? O que se pode falar desse primeiro encontro? Olha, a reunião eu não participei da prefeitura. O SIDENF, o consórcio regional, levou os chineses lá, a Coag, através de Vinícius e de Edson Faz, tá? E lá houve um primeiro contato, houve uma primeira reunião, uma conversa, ainda é um namoro. É umas coisas que eles vão voltar aqui em outubro para voltar a conversar, entendeu? Para a gente ver, entender até o que eles querem. Tá? Eu não sei se eles querem o álcool para levar para a China, se eles querem o álcool para botar dentro do Brasil, porque o problema do estado do Rio é que nós somos um estado importador de açúcar e de álcool. E isso sempre nós temos um preço maior do que os outros estados. Isso às vezes você não consegue concorrer no mercado internacional. Então tem esse fator. Sim, entendeu? Porque São Paulo produz mais, né? Muito mais. Muito mais. Nós produzimos... O preço do álcool, do etanol, numa bomba em São Paulo é muito mais baixo, principalmente no interior. Mas aí é questão também de tributos, né? O Robinho até falou sobre isso na segunda-feira aqui. Tudo isso. A carga tributária do Rio é muito pesada em tudo, né? Você só tem uma coisa, tá? Nós precisamos ficar atentos para o tributo. O que é que acontece? Enquanto São Paulo produz o dobro do açúcar e do álcool por hectare em relação no estado do Rio, por problema de seca, de baixa produtividade, da qualidade da cana, de um monte de coisa. Se tirarem esse incentivo que existe hoje, que o Estado dá ao setor, São Paulo engole a gente, o setor acaba. Isso nós tivemos na Assembleia, eu e Frederico, mostrando isso lá aos deputados, tá? O setor acaba. Chegou a acontecer algum debate em torno de tirar isso, né? Está caminhando, estão tentando tirar, botar para 12% igual a São Paulo. Nós não vamos aguentar, nós não temos como concorrer. A não ser que venha um projeto de irrigação do governo do estado, você passe a ter aí 80 toneladas por hectare, tá? Porque não é só a produtividade por hectare. Enquanto a cana nossa tem aí em torno de 119, 120, às vezes chega a 122, 120 quilos de ATR por tonelada de cana, que é a quantidade de açúcar por tonelada de cana, São Paulo chega a 130, 140. Então você não consegue competir. Não é só o fato. As indústrias são semelhantes. As indústrias são semelhantes. Se você visitar uma usina de São Paulo e visitar a Coagro, as tecnologias são muito parecidas, não tem muita diferença. É verdade. Entendeu? A questão lá é só porque o clima não é mais fácil também? Chove mais bem distribuído. Até você mesmo vê quando dá uma falta de chuva 2 meses lá, fica tudo doido. Aí quebra 10%, 15%, aqui a gente quebra 40%, 50% a produção. É um impacto muito mais forte. É muito mais forte. Agora, até sobre essa questão da China que a gente estava levantando aqui no começo desse bloco, quando o Romeu falou aqui que existia essa perspectiva, porque quando os chineses vieram, teve a reunião com o Rafael, ninguém falou sobre o que seria, né? Que seria
uma visita de chineses para prospectar um negócio futuro. Depois o Romeu vem aqui e abre o jogo, que era entre os assuntos estava essa questão da cana. Então aí eu fui correr atrás para ver, tanto é que eu sei essa questão de 10% por isso. Mas na mesma matéria que eu vi, foi até no Estadão, no jornal do Estado de São Paulo, diziam que existia perspectiva para São Paulo. São Paulo tem alguma vantagem em relação a gente? Qual é a nossa vantagem para oferecer algo para a China hoje? Rapaz, o que eu vejo é a questão daquilo que eu te falei. O Estado do Rio é um Estado importador de álcool, então sempre tem um preço maior, tanto de etanol como de açúcar. Historicamente, por exemplo, o açúcar. Historicamente, o açúcar era Exalc, mais o frete era o preço. Nem isso está se conseguindo. São Paulo está conseguindo botar, com essa diferença de imposto de tudo, São Paulo estava conseguindo botar açúcar aqui quase a preço do açúcar nosso. Tá? Então é muito difícil, por essa diferença de produtividade, para você competir com São Paulo, tem que ter investimento em tecnologia. Uhum. E foi conversado isso com os chineses. A questão de um grande programa de irrigação, a questão dos canais. E tem outro fator gravíssimo. O Paraíba não enche mais. O Paraíba não consegue chegar nas cotas das nossas comportas para aduzir água como aduzia no passado. Por exemplo, essa comporta do Coqueiro tem que ser acima de 7 metros. Uhum. Eu acho que o ano passado, no inverno passado, o Paraíba, se 3 ou 4 vezes, passou de 7 metros. Até os camarões pitu nossos diminuíram de tamanho. O rio enchia mais, teve uns camarões lindos. Aquele ano que caiu a ponte aí, que deu aquela de enchente, você viu a quantidade, o volume de camarão que teve nas praias nossas? Foi um negócio impressionante. Entendeu? Uhum. Nós precisávamos, rapaz, ensinar os chineses a comer arroz doce. Aí não ia ter onde botar açúcar. É verdade. Ué, ou como chama o americano, né? Pudim de arroz. Rice pudding. É o arroz doce que, aliás, os americanos adoram. O arroz doce. Que é uma tradição, você sabe que é uma tradição de Cuba, República Dominicana, os países do Caribe gostam muito do arroz doce. E quando faz o estilo brasileiro, aí eles ficam loucos. Mas essa é uma grande ideia. Eu tô brincando, claro, que na nossa brincadeira. Agora, essa facilidade aqui da região, com o Porto do Açu aqui do lado, por exemplo, para escoar a produção em caso de se concretizar lá no futuro, é um diferencial que agrega a região? Isso interessou os chineses também. O Porto. O Porto, eu acho que é o grande agregador da nossa região. A longo prazo, eu acho que o Porto vai ser muito mais importante que o royalty. Porque não pega só São João da Barra. São João da Barra não tem estrutura sozinho para dar o suporte que o Porto precisa. Tá? Precisa resolver os entraves das estradas, das ferrovias. Sobretudo, né? Isso é que não veio mais indústrias para cá. Eu acho que precisa acontecer isso. Ferrovia, tá? Principalmente, né? E já falam até, tá? Depois das 2 termoelétricas, de ter uma das maiores refinarias de petróleo do mundo no Porto aqui, tá? Por enquanto tem um terminal de tancagem para ser... Mas já tem projeto, tá? Isso, para o setor sucalcoleiro, seria ótimo, porque parte dos insumos de adubo vem de derivado de petróleo. A ureia. É quase que uma reação em cadeia, né? Um vai puxando o outro e isso pode salvar a cidade caso realmente essa partida de royalties venha a passar, né? E você falou que coloca as Flucan à disposição para lutar. Você acha que a sociedade civil organizada, de modo geral, está muito parada com relação a esse risco que é a perda dos royalties? Com certeza. Acho que as pessoas não têm dimensão do que na sua opinião? Com certeza. E qual seria esse impacto na sua visão? Rapaz, eu acho que é muito grande. Nós vamos perder tudo. Hoje, vou te dar um exemplo, os plantadores de cana. A maioria, por exemplo, os partos. O SUS paga uma tabela, a prefeitura paga 2. A hora que tirar essas 2 tabelas, o médico não vai trabalhar, o hospital não vai aguentar. Não vai aguentar. Isso não vai ser só os plantadores, vai ser os plantadores, vai ser o Ferreira Machado, vai ser os outros 3 que estão atualizados, a Beneficência, a Santa Casa. Fora o resto. Subsídio de passagem, de outras coisas, não vai poder fazer mais. Essa quantidade de RPE... Para começar, não vai poder nem ter o número de funcionários. É isso que eu ia falar. A quantidade de RPE, a quantidade de funcionários vai ter que reduzir por causa da lei de responsabilidade fiscal. Aí vai reduzir na marra. Porque não vai ter dinheiro, vai ter que tirar.
E tirando, vai acabar, porque a lei trabalhista não vai mudar em função disso. Então vai tirar e vai gerar um tsunami de ações trabalhistas. E não vai aguentar pagar. E não vai ter como pagar. Vai começar a não aguentar pagar, o próprio cara vai pedir demissão. Ele vai tentar fazer outra coisa, trabalhar em outro lugar, de outra forma. Como é que o cara fica sem receber? Você acha que um assunto que a gente tem abordado aqui, né, você que entende a cidade de forma geral, essa partilha dos royalties pode inclusive alterar o tabuleiro político para 2020? Tem gente que pode desistir de candidatura se passar. Se fala muito isso em bastidor. Você acredita nisso também? Acredito. Acredito, porque quem se entrar corre o risco de se queimar. E se acontecer, eu não sei como é que Rafael vai terminar o governo. Não sei como é que vai terminar o governo. Essa é a realidade. E a população tem que estar consciente disso. Não vai ser Rafael. Seria Rafael, seria Antônio, seria João, seria quem tivesse à frente da prefeitura. Ontem o Orlando Portugal esteve aqui, presidente da CDL, e a gente também falou sobre esse assunto. Esse assunto, até o julgamento de 20 de novembro, é um assunto que a gente vai discutir com qualquer pessoa que passar por aqui, porque interfere, como você falou, interfere em todas as áreas. Na saúde, projetos. Amanhã a gente deve estar recebendo aqui, Marco, o Rafael Twin, da Fundação Municipal de Esporte, está só para confirmar, a assessora dele está só para confirmar daqui a pouquinho, pediu um tempinho só para confirmar, mas influencia também nos projetos de esporte, influencia em qualquer tipo de projeto que a cidade, que tem apoio do poder público. Tudo que o poder público participa vai sentir o impacto disso. Então é um assunto que vai ser recorrente. E ontem, o Orlando, como entrevistado aqui, ele falou que a cidade também não vai sumir se acabar os royalties. Não. É preciso repensar a cidade. Tem que repensar. Qual a sua ideia de repensar a cidade além dos royalties? Você acha que realmente é esse investimento no setor sucroenergético novamente? Esse é um dos investimentos. Tá? Acho que esse é um. E tem que procurar ver as outras aptidões da nossa região. A gente fala de plano B, a gente vai ter que ter plano B, C, D, E. Você vai ter um monte de plano. Sim. Um deles é o agro, que já um DNA da região. Mas assim, aí até botar um assunto em discussão. Campos é a maior cidade territorialmente do estado do Rio de Janeiro, maior que a própria capital, maior que a cidade da Baixada. Não faltou, durante muito tempo, e isso eu não falo do governo passado, durante muitos e muitos anos, um acompanhamento, uma estruturação da cidade para desenvolver o agronegócio em diferentes segmentos, em toda a cidade, como que você avalia essa questão? Rapaz, eu acho que naquela época tinha muita usina, só se pensava nas usinas, não se focavam em outras coisas, tá? Foi uma monocultura, né? Uma monocultura. Tá? Que dava certo, que sustentava a região. Uma das coisas que fez isso foi o fechamento do Instituto do Açúcar e do Álcool, que naquela época você tinha cota, o governo controlava o volume produzido de açúcar e álcool no Brasil, com isso você controlava até o mercado internacional, você não deixava produzir excesso, você dava um valor a cada região, o governo levantava o custo de produção de cada região para dar o preço do açúcar e álcool. Tá? O caos veio depois do fechamento do IAA. O caos aí virou bagunça. São Paulo passou a produzir o que queria e deu no que deu. Fechou um monte de usina em São Paulo também. Alagoas acabou as usinas quase todas. 50% ou mais das usinas de Alagoas acabaram. João Lira, que foi o senador, que tinha um monte de usina, que era um dos caras mais ricos, quebrou. Pai da esposa do Collor. Tereza Collor. Quebrou. Tereza Collor. Quebrou feio. As usinas dele estão acabadas. Foi indo a leilões, e sem ter quem arremate. Entendeu? Isso é o triste, né? Porque você coloca o leilão e ninguém arremata. Isso um negócio que não está dando rentabilidade, acaba que... é um problema. É um cenário triste. Porque e você veio, não vê o que aconteceu também? Lula trouxe para cá um monte de grandes empresas para produzir etanol. Congelaram o preço dos combustíveis, essas empresas de etanol passaram a fazer açúcar, que não fazia açúcar. Todas elas, a Bungle, a própria Odebrecht e as outras. São vários grupos grandes. Tá? A Raízes com a Shell. Entendeu? Passaram a fazer açúcar, isso acabou, ajudou a inundar. Depois veio o grande subsídio da Índia. A Índia vem subsidiando pesado. Vocês já viram filmagem ou foto da Índia? Como é que é?
Eu tenho uma filha que mora lá. É num carro de boi, pô. É. É aqueles caminhões cara chata, entendeu? No carro de boi. Passa dentro da cidade 40, 50 carros de boi. Coisa que acabou aqui nos anos 60. Entendeu? Lá ainda continua. Assim, desse jeito. Com certeza não tem lei trabalhista nenhuma. Você não tem que ter nada. um monte de custos adicionais, de EPI, de um monte de coisa. Isso foi outra coisa que encareceu demais a colheita da cana. O que você acha, o Tito? Isso é uma coisa meio delicada, mas o que você acha que a lei trabalhista brasileira é muito antiga, mas muito antiga mesmo. Então, as modificações são muito poucas em função do que existe desde o início. Né? Eu acho que é dos anos 40, o CLT. Acho que foi Getúlio Vargas. Né? Getúlio Vargas, consolidação das leis do trabalho. O que ela beneficia e o que ela prejudica o funcionário? Porque muitos hoje dizem que o excesso de proteção acaba afastando os empregos, excesso de proteção e o custo. Porque se você tiver uma empregada doméstica hoje, você vai pagar uns 350, 400 reais para ela por mês de encargo social com um salário. Uma empregada doméstica. De um salário. Um salário vai dar próximo aí, acho que de uns 350 reais. Você bota mais passagem, bota mais o resto dos custos, fica muito caro. Uma empregada dessa vai te custar 2.000 e tantos reais. Quase o dobro, né? Quase o dobro. Então, essas coisas, nos Estados Unidos não tem isso. Não tem, pois Cada um que faça seu plano de saúde, cada um que faça seu plano previdenciário. Exatamente. É valor X horas. Porque Agora que eles é difícil você mudar isso o no Social país, Security. pela força dos sindicatos, tá? É difícil você mudar isso. É difícil. Mas até que passou algumas coisas, né? Mas você veio na última reforma trabalhista, passou bastante. Já melhorou bastante coisa. Eu acho que não tinha que mexer na parte do que é sindicalizado. Acho que você tinha que dar outra opção, a pessoa ter uma opção de livre arbítrio entre as partes. Tá? De alguma forma que contribua. Você não vai ter a previdência do Estado, vai ter uma previdência privada, de alguma forma que você baixasse esses custos. Esses custos tudo pesa muito no custo das empresas brasileiras. A carga tributária nossa é muito alta. O seguro social nos Estados Unidos, que eles chamam de Social Security, a pessoa que for se aposentar, o americano que se aposentar pelo Social Security, ele está lascado. E 90% do americano busca uma aposentadoria privada. O Brasil também não está ali, não, que se aposenta, não tem reajuste da aposentadoria, quando está com 6, 7 anos, você está ficando velho, é volume de remédio, é um monte de coisa, não está longe disso, não. É verdade. Quem são os privilegiados? Os políticos, os juízes, entendeu? Parte do funcionalismo federal é que são os grandes beneficiados. Tito, a gente voltar um pouquinho a falar sobre essa questão da cana aqui em Campos. Teve uma resposta sua que me chamou a atenção, que você disse que Campos não produz nem... a Coagro conseguiria moer toda a cana produzida em Campos. E vem essa questão que a gente já falou aqui há pouco tempo, de mais 6 mil hectares de terra do Grupo Oton. Para a próxima safra, a expectativa então é produzir muito mais? Não, porque são 2 anos, né? Não dá tempo. São 2 anos. Como que seria a progressão desse trabalho? Presta atenção. Nós temos períodos de plantio sem irrigação. Os períodos de plantio é um pouquinho agora em setembro, outubro, rezando para chover janeiro e fevereiro, e rezando também para chover em fevereiro a cana que foi colhida para trás. E o grosso dos plantios agora está acontecendo a partir de março e abril. Que pra antes colher, era em janeiro. Aí isso colhe em função, já não colhe, vai colher no outro ano. No outro ano. Tá? Se fosse em janeiro também, colheria no outro ano. Sim. Tá? Porque a cana precisa no mínimo de 12 meses. Dependendo das variedades, ela para chegar, por exemplo, uma das variedades que mais se planta aí, que é a mineirinha 7515, ela é uma cana tardia. Ela para dar uma sacarose maior, ela precisa de uma quantidade maior de meses. Enquanto você tem cana que tira com 12, vai ter que ter outra que vai ter 14, 15, 16, 17 meses. Então tem um monte de fatores. Então não é uma coisa imediata. Embora seja uma sinalização de um investimento, de uma retomada de investimento, não é uma coisa que a gente vai ter um impacto já no próximo ano. Já vai ter alguma coisa. Tem tido plantios grandes.
O ano passado teve um volume maior de plantio. Esse ano está tendo um volume maior de plantio de outros fornecedores, de produtores maiores arrendando terra de outros e plantando. Tá? O problema é que São Pedro precisa ajudar. Se São Pedro não ajudar, nós estamos embaixo d'água. O melhor, sem água, São né? Pedro ajudar, você vê que com a chuva, com tudo, com os plantios grandes, nós quebramos a safra em 40%. Se tivesse chovido bem, nós íamos talvez para 1.700.000, 1.800.000. Que teria dado um alívio grande na Coag e na Cana Brava no volume de cana. Entendi. Agora aqui, são 8h30, a gente já está chegando, 8h29 virando para 8h30, né? A gente está chegando ao final da nossa entrevista. Queria que você aproveitasse para reforçar o convite, explicar aos agricultores que estão nos ouvindo, os produtores de cana que estão nos ouvindo, o que vai acontecer daqui a pouquinho, que você também está correndo para lá, qual vai ser o evento, qual é a tônica do evento e a programação do dia inteiro, por favor. Olha, a tônica do evento é mostrar aos produtores que a cana é viável. Tá? Isso é o fator principal. Com essa redução de custo que nós estamos fazendo, é o principal fator. Nós vamos ter os bancos lá oferecendo crédito, nós vamos ter as tecnologias ao vivo e a cores, porque no Rio Agrocana eu falei lá sobre essas tecnologias, mas nós não estávamos. Comentar aqui. Nós não estávamos com ela ainda, o rotocanterizador estava chegando e tal. Agora nós já estamos com as tecnologias aí. Tem um rotocanterizador nosso da Sulcan de uma linha hoje lá, e tem um de William Prittman, que foi dono da usina Santa Cruz, que cedeu a gente lá, é um de 2 linhas, é um trator maior. Nós tivemos que comprar o menor, porque a gente não tinha recurso para comprar o trator maior, porque o rotocanterizador e um trator, o grande, o duplo, e um trator novo de 230 cavalos, está próximo aí do investimento de R$500 mil. Entendeu? Esse outro, a Coago tinha os tratores de 180 cavalos, nós investimos no rotocanterizador que fica em torno de 80 e poucos mil reais. Tá? A máquina de aipim, como eu falei, foi cedida pela prefeitura, através do prefeito, Rafael Diniz, de Rob, secretário de Agricultura. Nós levamos um tempo para adaptar. Tá? Tem também outro fator, é que essa máquina vai ter variedade de cana que ela vai poder trabalhar e vai ter variedade de cana que ela não vai poder trabalhar. Uma cana de colmo muito grande, como ela corta no meio, pode pegar algum período que não cai a gema para a cana nascer. Então, são coisas que nós estamos aprendendo também na Coago. Nós já fizemos experimento, por exemplo, a 7515 que eu te falei, sim, não é uma cana boa para ser usada nessa máquina. Uma 1816 já é. Nós estamos também acabando de aprender esse manejo dessa máquina com as variedades de cana. Tem todo um conhecimento ainda a ser desenvolvido, né? Não só apresentado, um conhecimento está em construção. Porque eu acredito que dentro de 4 a 5 meses nós já temos um conhecimento grande. Porque agora entrou em área de plantio pesado. Vão ter 2 plantadeiras de cana funcionando, de aipim. Tá? Nós entramos numa fase agora com plantio grande, onde nós vamos ver os problemas para a gente corrigir. Tá? Uma última perguntinha, pode ser? Na plantação de cana existe a possibilidade, curiosidade minha, eu posso estar totalmente errado, mas aí você me esclarece rápido, desse plantio consorciado de plantas, espécies diferentes? Olha, isso funciona com a cana? Olha, já foi feito alguma coisa e não funcionou bem. Já foi feito aqui experimentos com feijão, entendeu? Já foi feito experimento com alguma coisa. Por quê? Porque normalmente você tem que botar herbicida para combater o mato. Tá? Nesse processo da máquina, desse rotocanterizador, você já dá uma dessecada antes com o Roundup, já mata o mato para entrar com o plantio. Mas com certeza você vai ter que fazer correção de herbicida. Se você for botar o feijão, você vai ter que entrar de enxada. E hoje você não tem mais essa disponibilidade de mão de obra. Entendi. Entendeu? Entendi. Arnaldo, podemos encerrar? São 8h33. A gente está muito preocupado com o horário do chegar para lá. Exatamente, porque aí do Arnaldo, vamos comentar alguns assuntos ainda no tempo que nos resta, mas eu quero agradecer demais ao Tito. Já está o convite também para você vir ao Folha Rural. Você disse que esse final de semana não pode, mas quem sabe no próximo. E aí, de repente, a gente faz aqui um papo no Folha Rural, eu, você e o Frederico Paes. Vamos ver se a gente consegue convencê-lo a abrir. Porque domingo de manhã é ótimo, né? Porque dá para você fazer o seguinte: chega em casa e diz, olha, vou sair para comprar o pão. Aí a família toda está esperando, você vem aqui, faz o programa e volta com o pão fresquinho. Ele pode fazer isso também. Dia de semana é mais complicado. É mais complicado. É mais complicado. Olha, vamos ver, eu vou conversar com o Frederico, tá?
converso lá com ela, aí qualquer coisa eu vejo com ele, peço a Verônica para entrar em contato com vocês. Ótimo, tá? Maravilha. Eu queria agradecer o espaço, tá? Imagina, pô. O espaço é seu. A Asflucan está à disposição de vocês quando tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, precisarem, qualquer consulta, tá? Questão de preço da cana a gente fecha toda quinzena, somos nós que estamos fechando. Era a Universidade Rural, justamente pela crise das usinas, nós tivemos que assumir isso, a gente pega as informações das usinas e a gente processa no mesmo processo que era feito pela Universidade Rural, tá? Queria agradecer os ouvintes da Folha aí, tá? E dizer a todos os produtores de cana que nós estamos à disposição deles todo dia de manhã na Asflucan, 10h30 eu estou lá e depois vou para o Hospital dos Plantadores. Ok? Um abraço a todos. Eu que te agradeço. Bom dia. Obrigado. Arnaldo, vamos a um pequeno intervalo e voltaremos dentro de instantes com alguns ainda assuntos da Folha da Manhã de hoje. A Proteus, moderna empresa